Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais um evento, uma palestra da Cátedra Otávio Frias Filho, em parceria do IEA e da Folha de São Paulo. Eu aqui, em nome dos coordenadores, agradeço a presença de todos, em especial do nosso palestrante hoje, Dr. Paulo Arenstein. O Paulo é professor associado do INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Ele tem doutorado em estatística pela Universidade de Stanford, na Califórnia, mestrado em matemática e graduação em economia. Aí está um defeito da formação dele, estou brincando, pela PUC do Rio de Janeiro, ambos. Paulo vai falar sobre o papel, né, da inteligência artificial nos estudos climáticos, que é a especialidade dele. E antes de ele começar, eu passo a palavra ao nosso catedrático, do Marcelo Viana. Marcelo. Muito obrigado, Vinícius. Obrigado, como sempre, à Folha e ao IEA, à USP, pela oportunidade de criar essa cátedra e nos dar a oportunidade de trazer aqui temas ligados ao papel da ciência no desenvolvimento econômico, social, desenvolvimento no sentido amplo, que é o tema do ciclo desse ciclo atual da cátedra. Eu queria só comentar um pouquinho que a palestra que o meu colega Paulo Orenstein vai dar aqui se insere de forma muito emblemática nesse objetivo de apresentar o papel da ciência como motor de desenvolvimento. Paulo é um matemático de primeiríssima linha com uma antena, um sentimento por aplicar, por transformar o conhecimento matemático em, em benefício, em lucro, em benefício para a sociedade como um todo. Quando eu falo lucro, não é necessariamente no sentido monetário, financeiro, e em particular um dos temas muito próximos do coração do Paulo é como a matemática e suas ferramentas, estatística, inteligência artificial, machine learning, etc., podem ser retornadas para a sociedade na forma de resolução de questões e problemas que afetam eh, a humanidade nos nossos dias. E a palestra que ele vai apresentar é um belíssimo exemplo disso. Então, sem mais delongas, eu pediria então ao Paulo para começar a apresentação dele. E agradecendo a todos, evidentemente, pela presença nessa ocasião. Paulo, por favor. Bom, obrigado Vinícius, obrigado Marcelo pela generosa introdução, pelo convite, e também aos organizadores desse evento tão bacana. A título de reapresentação, meu nome é Paulo, como disse o Vinícius, eu sou pesquisador e professor do INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, e como disse o Marcelo, eu trabalho nas áreas de estatística e inteligência artificial. E hoje eu queria falar de uma aplicação específica de inteligência artificial para previsões climáticas, que é uma das minhas sub-áreas de interesse. Bom, deixa eu começar com um certo contexto histórico, porque a meteorologia tem uma história muito rica. A previsão do tempo é um dos desejos mais antigos da nossa espécie, e não à toa, vários deuses antigos controlavam aspectos do clima, como o deus egípcio Ra, que controlava o sol, e o deus grego Zeus, que controlava os raios e trovões. Inclusive, deuses fizeram parte do nosso entendimento do clima por muito tempo. Aí, em 340, antes da Era Comum, o Aristóteles escreveu um dos primeiros textos sobre o clima, um tratado de título Meteorologia, em que ele descolou o entendimento do clima de algo divino ou mitológico. Em particular, entre outras ideias, ele propôs uma das primeiras formulações do ciclo hidrológico, do ciclo da água, e ele diferenciou ventos quentes de ventos frios e começou a discutir algumas consequências, por exemplo, furacões. O método de Aristóteles era essencialmente dedutivo, o que levou ele para alguns caminhos estranhos, em particular. Por exemplo, ele achava que os trovões eram consequências de colisões entre nuvens. Na verdade, o fato dele usar um método dedutivo aqui deixa claro uma das principais limitações da época, a falta de bons instrumentos.
E, inclusive, o texto do Aristóteles continuou como uma referência canônica para a meteorologia até quase o século XVII, justamente quando os primeiros instrumentos surgiram. Em 1643, o Torricelli, famoso pela equação de Torricelli e também por ter sido assistente do Galileu, inventou o barômetro. Na verdade, ele fez mais do que isso. Ele demonstrou a existência de pressão atmosférica, que ele entendia como um oceano de ar no nosso entorno. E como consequência disso, ele inventou o barômetro e a partir daí ele criou um primeiro método para conseguir prever tempestades usando a física. Ainda assim, os barômetros eram vistos muito mais como uma curiosidade na época do que como uma maneira de proteger as pessoas das intempéries da natureza. Tomou algum tempo, mas em meados do século XIX, a tecnologia já era vista como fundamental para entender o clima. Por conta, por exemplo, do telégrafo, já era possível mandar observações e avisos sobre o tempo de cantos diferentes de um mesmo país. Thalita, acho que você está com Thalita, acho que você está com o microfone. Isso. Bom, então, daí você conseguia mandar mensagens de diferentes cantos do país com telégrafo, e em 1854 nasceu o primeiro serviço de previsão climática, foi criado na Inglaterra. Aliás, ele foi criado pelo almirante Fitzroy, que também foi o capitão do HMS Beagle, que foi o famoso navio em que o Charles fez a viagem dele antes alguns anos antes, vários anos antes de escrever A Origem das Espécies. Mas a partir desses esforços, a previsão climática começou a ganhar um protagonismo a nível governamental, e isso é uma coisa que continua até hoje. Mas provavelmente a aplicação mais crítica de previsão climática aconteceu em 1944, quando o general americano Eisenhower precisava decidir o dia exato em que os aliados iam invadir a Normandia, né, o famoso dia D. E por conta de várias chuvas, a invasão foi adiada por 24 horas, o que tornava tudo muito mais complicado, né? Porque você tinha que garantir o segredo da operação por mais 24 horas. E algumas pessoas achavam que a chuva ia continuar por mais uns dias e a operação ia ter que ser atrasada ainda mais, mas o time de meteorologistas do Eisenhower, usando técnicas relativamente rudimentares ainda, entendeu que o tempo ia abrir logo em seguida, deu o sinal verde para a operação, que acabou se tornando uma das grandes operações militares da história. Ou seja, o desfecho aqui podia ter sido muito diferente sem uma boa previsão do tempo. Bom, a partir daí até hoje, ninguém mais questiona a importância de você ter boas previsões climáticas. Ao longo da evolução da nossa espécie, elas foram absolutamente cruciais para várias coisas, como desenvolvimento agrícola, transporte de bens, transporte de pessoas e também para vitórias ou derrotas em guerras. E hoje, saber prever o tempo tem grandes ramificações econômicas, culturais e bélicas. E considerando esse grau de importância, né, dessa tarefa, acho que a primeira pergunta que se coloca é como é que a gente faz hoje, ou como é que a gente tem feito nas últimas décadas, para prever bem o tempo. E aí, sem entrar em muitos detalhes, a ideia é usar matemática, ou mais precisamente, equações diferenciais. A ideia funciona mais ou menos da seguinte maneira: a gente meio que modela a atmosfera, uma malha, né, essa grade que vocês estão vendo no entorno do planeta aqui nessa imagem, e a gente mede a situação de cada variável climática relevante, então, por exemplo, temperatura e umidade. E aí a gente meio que consegue mover como é que essas variáveis ao longo do tempo usando essa malha. A partir dos insights que começaram lá com o Torricelli, a gente usa hoje equações físicas que descrevem o movimento desses elementos na atmosfera e na superfície para tentar entender como é que vai ser o mundo alguns instantes à frente. Essencialmente, o que essas equações fazem se você conseguir medir a situação atual de todas essas variáveis na atmosfera, você pega essas equações e elas te dizem como é que vai ser o instante seguinte. E aí, obviamente, se você consegue fazer isso uma vez, você consegue pegar a sua previsão do instante seguinte, colocar nas equações de novo e propagar mais uma vez para saber o que vai acontecer daqui a 2 instantes. E mais, e mais, e mais, e mais, para você conseguir ter alguma ideia de como é que o tempo vai se comportar alguns vários instantes à frente. Então, por um lado, se hoje a gente consegue ter confiança nas previsões do tempo, é graças a esse tipo de modelagem minuciosa, com essas equações que eu coloquei à direita, que eu não pretendo explicar, mas que são super importantes. Por outro lado, tem algumas desvantagens importantes em fazer previsões dessa maneira específica.
Bom, em primeiro lugar, esses modelos físicos, né, com essas equações diferenciais, eles dependem de você ter medições absolutamente corretas. Então, quaisquer erros iniciais nas nossas medições, eles acabam sendo propagados no tempo e amplificados por essas equações. Ou seja, mesmo com medições muito acuradas, esses modelos só costumam ser bons até alguns dias à frente. Para além de uma semana, ou talvez 10 dias, algo assim, o nível do erro nessa modelagem acaba se tornando grande demais. Em particular, a gente sabe que, num sentido matematicamente preciso, esses modelos são caóticos. Em segundo lugar, a qualidade dos dados varia muito de lugar para lugar. Então, por exemplo, Estados Unidos, Europa e China costumam ter bons aparelhos para a gente medir as variáveis climáticas, mas E a outras gente regiões, encaminhar tipo a África e a América esses Latina, dados para o cliente. carecem de instrumentos melhores. Com isso, os erros acabam se tornando desiguais espacialmente. E aí, mesmo que você tenha medições muito boas, digamos, para os Estados Unidos, quando você quer prever o que vai acontecer alguns tantos dias à frente, o fato da gente não conseguir prever tão bem, digamos, o que está acontecendo na África, acaba impactando na qualidade das previsões nos Estados Unidos. Em terceiro lugar, as equações que a gente usa, essas equações que eu mostrei anteriormente, elas são só uma aproximação da realidade. Ou seja, não é possível capturar toda a sutileza física nesses modelos, e essas imperfeições também acabam limitando a qualidade dos modelos que a gente tem. Em quarto lugar, se por um lado esses modelos têm um horizonte preditivo na faixa de dias, eles também têm um horizonte espacial. Eles acabam usando malhas, né, que nem a gente viu nesse último slide, essa discretização de como é que da atmosfera, e essas malhas acabam não sendo finas o suficiente para a gente capturar fenômenos importantes. Então, por exemplo, o local exato de uma chuva ou a trajetória precisa de um ciclone. E aí, naturalmente, isso limita a utilidade desses modelos em alguns eventos críticos. E por último, mas não menos importante, esses modelos físicos são incrivelmente complexos computacionalmente. De fato, eles precisam modelar muitos e muitos aspectos da atmosfera e da superfície terrestre. Por conta disso, em geral, eles acabam precisando de supercomputadores para serem rodados, supercomputadores que poucas nações têm. E mesmo assim, eles demoram horas para gerar as previsões. E repara que aqui isso vira um problema, porque se a gente quer prever o próximo instante, digamos, a gente quer prever como é que o clima, ou como é que o tempo vai se comportar daqui a meia hora, e esse modelo toma uma hora para ser rodado, a gente, para conseguir fazer uma previsão antes de chegar à próxima meia hora, precisa ter começado a rodar esse modelo meia hora atrás, dado que ele demora uma hora. E aí, quando a gente começou a rodar esse modelo meia hora atrás, ele não consegue usar os dados de agora, né? Ou seja, a gente meio que abre mão desses dados que a gente tem, os melhores dados que a gente tem para prever o que vai acontecer daqui a meia hora, justamente porque o nosso modelo toma tempo demais. Então, nesse sentido, por conta de limitações como essas, o uso de inteligência artificial e técnicas estatísticas passou a ser uma alternativa recente, com várias vantagens. Para deixar isso claro, aqui eu estou mostrando várias manchetes do último ano sobre o potencial de inteligência artificial em meteorologia. E, essencialmente, a sensação, e que você vai ver se você for ler esses artigos e outros parecidos, é de que a gente tem uma revolução em curso. Bom, como eu falei, existem algumas vantagens da gente usar a inteligência artificial para prever o tempo. Em primeiro lugar, esses modelos com inteligência artificial, eles são capazes de lidar com enormes quantidades de dados, de modo que eles internalizam, num certo sentido, mais eventos meteorológicos do que qualquer um ser humano é capaz de vivenciar ao longo da vida. Eles são constantemente atualizados com novos dados, então a expectativa é de que eles errem cada vez menos ao longo do tempo, né, na medida que novos dados vão sendo acumulados. E, finalmente, eles são mais rápidos, em alguns casos, inclusive mais acurados, do que os modelos físicos. E, portanto, eles podem ser melhores para previsões em tempo real. Mesmo assim, eles também sofrem de vários problemas. Então, para dar 3 exemplos, com a enorme quantidade de dados de que esses modelos necessitam, eventos raros, né, situações improváveis, então, por exemplo, uma chuva fora de proporções razoáveis, esses eventos podem acabar sendo ignorados, né, no volume enorme de dados que esses modelos acabam ingerindo.
Eles também sofrem com, esses modelos também sofrem com dados ruins, em certas regiões do planeta, ou mesmo dados antigos de má qualidade, né? Ou seja, mesmo que os dados hoje sejam dados climáticos bons, quando você vai treinar um modelo desses e usar, digamos, 20, 30, 40 anos de dados passados, o fato de que os dados antigos não são tão bons podem acabar prejudicando os modelos de uma maneira irremediável. E por último aqui, a gente também está abrindo mão dessas equações físicas que a gente entende perfeitamente por modelos que nenhum de nós entende exatamente como funcionam. Na verdade, esses modelos de inteligência artificial, eles se comportam um pouquinho como o cérebro humano. A gente até entende a bioquímica de um neurônio, mas é muito difícil entender como é que uma coleção de neurônios é capaz de, por exemplo, apreciar arte. Então, a sensação é de que existem, é um funcionamento tão complexo que mesmo que a gente entenda, digamos, cada uma das unidades que compõem o sistema, tem fenômenos emergentes que nos escapam. Dessa mesma maneira, a gente até entende a mecânica desses modelos de inteligência artificial, mas a gente não sabe exatamente o que está por detrás dessas previsões. Bom, então hoje o que eu queria fazer é focar em duas direções em que esses modelos climáticos de IA são particularmente promissores. Bom, na verdade, são duas áreas em que eu trabalho e são duas áreas com desafios distintos. Em primeiro lugar, eu queria falar de previsões de médio prazo, então alguma coisa como previsões 3 ou 6 semanas à frente, então né, algumas tantas semanas ou meses. Essas previsões também são chamadas de previsões subsazonais, então são previsões que não chegam a tomar 3 meses, né, o que seria uma estação, então é um pouquinho menos, subsazonal. Eu também queria falar de previsões de curtíssimo prazo, alguma coisa como 30 minutos a 3 horas à frente, que é o que a gente costuma chamar em inglês de nowcasting, né? É como se você estivesse fazendo uma previsão quase que instantânea, você quer saber pouquíssimo tempo à frente. Bom, então, para falar desses dois tópicos, eu pretendo começar falando da parte de previsões subsazonais. Então, o que eu queria fazer é discutir como é que esses modelos de inteligência artificial conseguem ajudar a fazer essas previsões nessa janela relativamente improvável de sucesso de algumas semanas à frente. Então, nessa janela, informações relevantes para o curto prazo, então, por exemplo, o posicionamento das nuvens hoje, né, que seria super útil se a gente quer prever chuva amanhã, já não é mais tão importante, né, se você quer prever chuva daqui a um mês. Por outro lado, talvez a gente tenha alguns indicativos de que o sistema ainda não é exatamente caótico o suficiente para a gente achar que não tem como fazer boas previsões nessa escala. Bom, acho que em primeiro lugar, por que fazer previsões nessa escala subsazonal é importante? Diversas questões importantes para a sociedade meio que dependem da gente conseguir alocar recursos de maneira apropriada. E essa janela de algumas semanas permite, por exemplo, que a gente consiga se preparar para, bom, proteger nossa agricultura e se preparar para uma geada, preparar florestas para incêndios e também fazer uma melhor gestão de recursos hídricos ou energéticos. Então, essa escala de algumas semanas, ela é meio que crítica, né? Em particular, se você for pensar num país do tamanho do Brasil, se você quiser mover recursos, né, dentro do território nacional, você conseguir ter essa janela de semanas é o que te permite, por exemplo, pegar algum recurso que está no sul do país e levar para o norte. Então, é uma janela crucial para a gente. Bom, na mesma medida em que é uma janela muito importante, também é uma janela muito desafiadora. Como a gente discutiu, em primeiro lugar, né, nessa escala, essas equações físicas dos modelos que a gente tem usado para fazer essa modelagem tradicional, elas passam a acumular erros demais. Mesmo assim, a sensação é de que ainda a gente consegue fazer alguma coisa melhor do que só, digamos, abrir mão de previsão subsazonal. Em primeiro lugar, infelizmente, os sinais que tipicamente funcionam para previsão de curto prazo, por exemplo, a exposição de ventos hoje, e previsões de longo prazo, então, qual é a estação que a gente vai ter daqui a 3 meses, né? Algum entendimento do que vai estar acontecendo meses à frente, eles não parecem ter um sinal suficientemente forte para, por si só, levar a boas previsões. Ou seja, meio que para essa janela de algumas semanas à frente, a gente ainda não sabe quais são os principais fatores capazes de determinar o tempo. Isso se dá em particular porque tem muitos elementos diferentes que a gente precisa levar em consideração.
Então, variáveis, tanto variáveis na superfície do planeta, quanto variáveis na atmosfera. Para dar um exemplo concreto, na escala de algumas semanas, a corrente do Golfo, que passa pelo México, é capaz de influenciar a temperatura da Inglaterra. E, por sua vez, a temperatura da Inglaterra consegue impactar a precipitação esperada na África Ocidental. Então, esses sistemas meio que são todos ligados espacialmente nessa escala de algumas semanas. Se a gente tem essas interações espaciais, a gente também tem interações temporais. Na escala de algumas semanas, tem algumas componentes cíclicas que acabam adicionando algum tipo de sazonalidade às previsões, mas não é uma sazonalidade muito precisa. Então, você consegue até encontrar fenômenos tipo correntes marítimas, El Niño, mas o impacto desses fenômenos cíclicos não é tão óbvio quanto quando a gente está olhando para previsões numa escala de vários meses à frente. Então, fundamentalmente, para previsões de algumas semanas à frente, a questão, pelo menos do meu ponto de vista, é uma dificuldade de entendimento de qual é a escala do problema. Então, por exemplo, espacialmente, se eu quero prever o tempo no Rio de Janeiro, quais que são as regiões geográficas que eu devia estar estudando? Ou seja, será que, por exemplo, para prever a temperatura no Rio de Janeiro daqui a um mês, será que eu devia estar tentando entender o que está acontecendo hoje na Argentina? Será que eu devia estar tentando entender o que está acontecendo hoje na Índia? E a gente não tem boas respostas para essas perguntas, surpreendentemente. Da mesma maneira, temporalmente, se eu quero prever o que vai acontecer daqui a um mês, será que eu devia estar estudando o que está acontecendo hoje? Será que eu devia estar estudando o que aconteceu mês passado, 2 meses atrás, um ano atrás, 10 anos atrás? Ou seja, qual é a escala, essencialmente, em que esses fenômenos subsazonais acontecem? Esse gráfico aqui, que eu acabei de colocar, ele mostra um pouquinho por que motivo prever a médio prazo acaba sendo mais difícil do que prever a curto prazo ou a longo prazo. Então, aqui, o eixo X, o eixo horizontal, mede qual é a nossa janela de previsão. Ou seja, se a gente está prevendo o que vai acontecer amanhã, se a gente está prevendo o que vai acontecer daqui a 10 dias ou daqui a 100 dias. O eixo Y, o eixo vertical, mede a acurácia das previsões dos nossos melhores modelos. E aqui no caso do curto prazo, em azul, a gente consegue boas previsões usando justamente uma modelagem física inicializada com a informação de hoje, que nem a gente discutiu. No caso de longo prazo, que é essa linha roxa, existem algumas poucas dinâmicas que a gente conhece, então algumas regularidades em correntes marítimas, que são capazes de dar algum nível de previsibilidade em relação aos meses seguintes. Mas o caso subsazonal, aqui em laranja ou amarelo, ele fica meio que ensanduichado entre esses dois regimes. Ele acaba sendo muito mais delicado do que qualquer um deles dois. Então, a pergunta seguinte é, tudo bem, o problema é difícil, o que a gente está fazendo para endereçar essas dificuldades? Então, em primeiro lugar, deixa eu falar um pouquinho do tipo de trabalho que eu e alguns autores temos feito. O fato da escala subsazonal ser não trivial, dificulta a criação de modelos bem-sucedidos de inteligência artificial com bilhões de parâmetros. Esses modelos que a gente tem visto funcionar em várias outras áreas. Ao invés disso, um caminho que eu e coautores tomamos foi de tentar combinar as forças de modelos físicos e esses modelos de aprendizado estatístico de uma maneira meio híbrida. Então, por exemplo, a ideia é tentar usar técnicas estatísticas para corrigir vieses persistentes em modelos físicos, o que, por sua vez, tem impacto significativo em performance. Então, aqui, o eixo X, o eixo horizontal, eu estou incluindo vários modelos físicos. Então, por exemplo, ECMWF, esse primeiro modelo, é o modelo europeu. O CCSM4, o segundo, é o modelo canadense. O CFSV2, que é o terceiro, é o modelo americano. Então, são vários modelos operacionais físicos, hoje sendo usados por centros no mundo inteiro. E o eixo Y aqui desses gráficos é uma medida de sucesso na previsão. Eu estou incluindo 4 tarefas diferentes. Em primeiro lugar, prever chuva 3 a 4 semanas à frente, prever temperatura 3 a 4 semanas à frente, prever precipitação 5 a 6 semanas à frente e, por último, prever temperatura 5 a 6 semanas à frente e tudo aqui, no caso, nos Estados Unidos. As barras em vermelho mostram o sucesso original de cada um desses modelos que são usados hoje.
E essas faixas em azul mostram a melhora por conta do tipo de correção de viés que a gente propôs nesse artigo que está aqui embaixo. Então, as correções são computacionalmente simples de serem aplicadas, inclusive elas podem ser aplicadas em modelos operando em tempo real. Uma segunda direção é na linha de tentar determinar se um modelo climático é melhor do que outro. Então, tipicamente, alguns modelos funcionam melhor em certas regiões do mundo e não é muito claro como é que você faz sequer para compará-los. Também nem é trivial saber quais são as variáveis mais relevantes aqui se o nosso interesse, por exemplo, é tentar ajudar agricultores na África. Uma enorme dificuldade aqui nesse tipo de problema é a escassez de bases de dados para a gente comparar modelos subsazonais distintos. Na verdade, tipicamente, esses modelos subsazonais eles são treinados com algum objetivo particular em mente e replicar a performance de um modelo no contexto de outro é um trabalho muitas vezes impossível. É às 13. Então, você basicamente termina com um zoológico de modelos subsazonais e é muito difícil, por exemplo, se o governo brasileiro quisesse saber como é que a gente faz para ter a melhor previsão possível do que vai acontecer um mês à frente em termos de seca em determinadas regiões do país, é muito difícil para a gente voltar e falar, olha, certamente o melhor modelo para essa variável é esse modelo aqui, é o modelo brasileiro, é o modelo canadense, é o modelo americano, etc. Então, por isso, eu e coautores, a gente tem trabalhado para gerar datasets e dashboards, como esses aqui, que são capazes de comparar modelos sobre diversas métricas diferentes em diversas regiões do mundo. E a partir disso, a gente consegue entender vantagens e desvantagens de cada modelo, e a partir daí, combinar as forças e mitigar as fraquezas dos modelos que a gente hoje tem em uso. Uma terceira direção vem da seguinte pergunta: da posse de vários modelos subsazonais, será que a gente tem uma maneira de combinar esses modelos para tentar fazer uma única previsão que é a melhor possível? Não tem sentido. O que eu quero dizer com isso? Suponha que a gente tenha 3 modelos. Então, vou chamar aqui do modelo A, o modelo B e o modelo C para prever o que vai acontecer ao longo dos próximos, sei lá, mês e meio, 2 meses. Uma ideia de qual desses modelos a gente devia usar é a seguinte: a gente podia tentar prever o que vai acontecer ao longo de todos os dias, então amanhã, depois da manhã, até um mês, 2 meses à frente. E aí, na medida em que os dias vão se realizando, a gente meio que vai mudando o nosso entendimento de qual é o modelo que a gente devia ter usado. Posto de outra maneira, então digamos que a gente tem esses 3 modelos, A, B e C, e eles fazem essa previsão de, sei lá, um mês e meio à frente. E aí hoje a gente tem razões para achar que o modelo B é o melhor. Mas aí chega amanhã e a gente repara que as previsões que o modelo A fez foram melhores. E a gente fala, poxa, se a gente está querendo fazer a previsão ao longo de todo o próximo mês e a gente já tem indícios de que o modelo A é melhor, talvez a gente não devesse mais estar usando o modelo B, a gente agora devia trocar para usar o modelo A. Isso é relativamente intuitivo, mas não é trivial fazer isso de uma maneira rigorosa e com garantias matemáticas. Mas dá para ser feito através de técnicas da área de algoritmos online. Ou seja, na medida em que você vai fazendo as previsões, você vai tendo algum feedback sobre quais modelos estão indo melhor e com isso você meio que vai ajustando qual é o modelo que você devia estar usando de agora em diante. Nessa figura que eu coloquei aqui, a gente tem no eixo X todos os dias, de 2011 a 2021, e no eixo Y a gente tem o grau de arrependimento de cada técnica que a gente desenvolveu. Aqui, arrependimento tem um sentido específico, significa quão melhor a gente teria ido se a gente tivesse escolhido o melhor modelo possível naquela data, que é uma coisa que, naturalmente, a gente nunca poderia saber de antemão. Ou seja, é como se a gente falasse, a gente tem 10 modelos disponíveis. Então, por exemplo, digamos que a gente olhasse para o modelo americano, canadense, o brasileiro, etc., 10 modelos, e a gente vai lá e tem que decidir qual modelo a gente vai usar ao longo de 2011. Obviamente, a gente vai tomar essa decisão antes de saber o que de fato aconteceu em 2011. Uma decisão que a gente toma, por exemplo, no começo do ano. E aí, digamos que a gente chega lá no final do ano e a gente descobre, cara, o melhor modelo que a gente tinha para ter usado ao longo de 2011 era o modelo brasileiro. Mas a gente não sabia disso. O zero, essa linha preta horizontal aqui em zero, ele significa a performance do melhor modelo no ano. Tá? Algo, de novo, que a gente não saberia de antemão. E o que vocês estão vendo, essas linhas em azul, em verde, em rosa, são a performance das técnicas que a gente propôs. Então, repara que os algoritmos online que a gente propôs, principalmente esse azul sólido, que é um dos principais algoritmos,
ele tem uma acurácia comparável ao melhor modelo escolhido retrospectivamente. Mesmo que a maneira como a gente faz essa decisão, por exemplo, no caso desses três modelos aqui, mas fundamentalmente nesse modelo azul, ela não depende de você saber o futuro. Então, você meio que consegue, e é como se você tivesse, na medida em que os dias vão passando, você meio que vai trocando qual modelo você devia estar usando, e isso acaba tendo uma performance muito melhor, não só do que o melhor modelo que você podia ter escolhido com as informações que você tinha disponível na época em que você fez a previsão, mas é melhor, inclusive, do que o modelo que você teria escolhido se você soubesse tudo o que aconteceu ao longo do ano, mas tivesse que escolher um dos, sei lá, 10 modelos originais para fazer sua previsão. Esse tipo de resultado é muito legal. É, mais amplamente, então, não olhando especificamente para o meu trabalho, mas como uma comunidade de pesquisadores, o que a gente tem feito como comunidade é, é o seguinte, tá? Em primeiro lugar, vários serviços de meteorologia, como o European Center for Medium Range Weather Forecasts, bom, ECMWF, que é um dos principais centros de meteorologia do mundo, tem disponibilizado cada vez mais dados sobre o funcionamento da atmosfera. Então, esses dados, esse volume enorme de dados que hoje a gente tem, vindo de vários centros diferentes, são absolutamente fundamentais para a gente treinar os modelos do futuro. Além disso, vários pesquisadores têm usado técnicas estatísticas para tentar encontrar novos sinais de médio prazo nos dados. Então, por exemplo, um sinal do tipo o El Niño, né, um sinal famoso de previsão algumas semanas a meses à frente, só que ao invés de tentar encontrar esses sinais de uma maneira manual, como originalmente foi o caso do El Niño, né? Foram pescadores no Peru e no Equador que ao longo de uma vida inteira foram reparando algumas irregularidades entre o oceano e a atmosfera, e a partir disso a noção de El Niño foi desenhada. Os esforços que a gente tem feito hoje, eles são pautados em análises estatísticas de alta dimensão. E justamente pelo enorme volume de dados que a gente consegue usar com essas técnicas estatísticas, a gente é capaz de encontrar correlações profundas nos dados. Em terceiro lugar, esses dados e sinais também alimentam novos modelos, né, que, por conta de ter um maior poder computacional, também são capazes de incorporar todo o estado da atmosfera, que nem os modelos físicos. Mas, por outro lado, ao contrário dos modelos físicos, esses modelos de IA eles costumam ser muito mais rápidos. Meio que eles abrem mão do realismo físico em prol de acurácia. Outro avanço importante aqui é na parte de método de avaliação, né? Como a gente discutiu, como a gente está tentando entender dezenas de variáveis climáticas ao mesmo tempo, não é trivial escolher qual é mais importante. A acurácia espacial também muda, né? Será que a gente devia preferir um modelo com alta acurácia em determinadas regiões do globo, só que terrível em outras? Ou será que a gente devia escolher um modelo que é uniformemente bom? E até muito recentemente, faltava ao nosso campo ferramentas para tomar essas decisões. Isso, em particular, motivou novos benchmarks, né, de modo a comparar diversos modelos em tarefas comuns e bem especificadas. E isso, por sua vez, levou a várias competições de dados interessantes. Inclusive, é a maneira como eu fui parar nesse campo. Eu, quando eu era aluno de doutorado, teve uma competição que foi realizada pela NOAA, que é basicamente a Agência Climática dos Estados Unidos, justamente para ver quem melhor conseguia prever o tempo algumas semanas à frente. E eu comecei a participar dessa competição e nunca mais parei de trabalhar na área. Atualmente, inclusive, tem uma competição que está em curso, patrocinada pelo próprio ICMWF, que está aberto e que vai continuar até o meio de 2020, meio de 2026, que se chama AI Weather Quest. Eu coloquei o site aqui embaixo e para aqueles que tiverem interesse no campo, vale a pena dar uma olhada. De maneira geral, hoje, vários artigos nas principais revistas científicas, tipo Nature, tipo Science, ilustram esses avanços feitos em meteorologia através de novas técnicas de IA. E como um todo, a gente está bastante otimista de que tem uma revolução em curso e que em breve a gente vai ter modelos de médio prazo muito melhores do que os disponíveis hoje. E para a segunda parte do que eu queria falar, eu queria voltar para discutir uma mudança drástica de escala, né? Então, ao invés de olhar para semanas e meses à frente, eu queria tentar olhar para o caso de você tentar prever minutos a horas à frente. E esse caso, bom, também, obviamente, é muito importante por várias razões. Saber como é que o tempo vai se comportar nos próximos instantes é
fundamental para planejamento urbano, para resposta para catástrofes e tal. E esse é o caso, por exemplo, de grandes tempestades, de enchentes e deslizamentos. Esses são tipos de eventos em que, se a gente tivesse uma capacidade mais refinada de entender, de antecipar, né, esses eventos, a gente conseguiria, por exemplo, salvar vidas, poupar infraestrutura urbana e agrícola, etc. Então, mesmo modelos minimamente melhores nessa escala de alguns minutos são avanços fundamentais. Bom, e novamente, por que esse prazo é difícil, né? Num certo sentido, os modelos físicos costumam ser muito, muito bons, e eles acabam acumulando poucos erros nessa escala né, de curtíssimo prazo. Ainda assim, eles acabam sendo muito lentos. Como eu mencionei, essas equações diferenciais que regem as variáveis climáticas são muito complicadas e a gente costuma precisar de supercomputadores para rodá-las. Isso, bom, é um grande problema que a gente discutiu, porque se o modelo toma, sei lá, 1 hora para rodar, a gente acaba tendo que usar dados que os dados disponíveis para esse modelo têm que ter sido gerados meia hora atrás. E isso cria essa estranha circunstância, né, que para a gente conseguir prever o futuro, mesmo que a gente tenha dados melhores disponíveis para fazer essa previsão, a gente abre mão desses dados, dos dados atuais, porque os modelos são muito lentos. Então, tem um grande potencial em desenvolver modelos de IA que são mais rápidos do que esses modelos físicos, e por conseguirem usar dados mais atuais, esses modelos acabam sendo mais acurados também. Uma segunda dificuldade aqui, em previsão de curtíssimo prazo, está no nosso interesse hiperlocal. Se para a previsão subsazonal o nosso interesse é no que vai acontecer em amplas regiões, então a gente em geral está interessado no que vai acontecer na cidade de Janeiro, no estado de São Paulo, ou num bloco de cidades. Quando a gente faz previsões de curtíssimo prazo, a gente, em geral, está interessado em saber quanto é que vai chover numa rua, num bairro, etc. Isso dificulta muito o problema, né? Porque quando você está interessado nessa escala hiperlocal, fatores tipo a topografia passam a ser super relevantes. Por exemplo, para você entender se, quando vem uma nuvem do oceano, as montanhas que a gente tem aqui no Rio, por exemplo, vão fazer com que essas nuvens desviem para o norte ou para o sul. Isso, obviamente, ter que incorporar esses fatores mais sutis no modelo torna-os mais complicados. Em terceiro lugar, é difícil obter dados de curtíssimo prazo para os nossos modelos. Então, a gente acaba usando fontes que são mais ruidosas ou potencialmente estão indisponíveis por alguns longos períodos de tempo. Então, esse é o caso de radar, que costumam ser escassos em algumas regiões do mundo, mas são fundamentais para a gente conseguir fazer boas previsões de curtíssimo prazo. Todos esses pontos que eu tenho mencionado, eles mostram que a questão de escala, tão importante no caso subsazonal, também é um problema aqui. Ou seja, a gente continua tendo que saber responder aquelas perguntas de quais são as informações espaciais e temporais relevantes para a gente fazer essa previsão de curtíssimo prazo. Ainda assim, para o problema de curtíssimo prazo, eu queria sublinhar outra dificuldade, provavelmente ainda mais relevante do que a questão de escala, que é a questão de métrica. Então, fundamentalmente, para a gente gerar bons algoritmos de inteligência artificial, é preciso conseguir ensinar de alguma maneira para esses algoritmos o que significa uma previsão ser melhor do que outra. E fazer isso nesse contexto é surpreendentemente difícil. Ou seja, digamos que eu tenha dois modelos, cada um faz uma previsão do que vai acontecer, e eu meio que preciso dar uma nota para esse algoritmo de inteligência artificial que diga, olha, essa previsão 1 aqui é muito melhor do que essa previsão 2. Se eu consigo fazer isso com um volume enorme de dados, o algoritmo acaba aprendendo qual é o tipo de previsão que é melhor e começa a fazer previsões mais parecidas com essa. Mas deixa eu dar dois exemplos dessa dificuldade aqui para previsões de curtíssimo prazo. Em primeiro lugar, se a gente está interessado em chuva, como é que a gente devia medir a noção de chuva? Será que a gente devia medir água nas nuvens ou água no solo? Ou seja, quando a gente está querendo prever chuva, será que a gente está interessado em prever a localização das nuvens carregadas? Ou seja, onde é que será que estão as nuvens cinzas, digamos, numa cidade? Ou será que a gente está interessado em responder qual é a quantidade de água que está caindo na rua, né, nas ruas da cidade? Em geral, a gente costuma estar muito mais interessado no segundo caso. A gente está interessado em saber quanto de água está caindo num determinado lugar, por exemplo, para a gente saber se vai ter uma enchente, etc.
Só que raramente a gente tem essa informação disponível nos dados, né, de quanta chuva está caindo em cada uma das partes da cidade. Então a gente acaba favorecendo a primeira opção, que é, digamos, chuva na nuvem. Nesse caso, a gente consegue o radar para ter uma noção, usar o radar para ter uma noção de onde é que estão as nuvens mais carregadas. Então, essencialmente, o que a gente gostaria de conseguir prever, a gente não consegue porque a gente não tem os dados apropriados. Mas uma segunda questão em tentar, digamos, dar uma métrica para esse problema, e do meu ponto de vista uma situação muito mais interessante, tem a ver com qual é, mesmo que a gente concorde que a gente devia estar medindo, digamos, nuvens carregadas, né, água nas nuvens, uma coisa que a gente consegue medir, como é que a gente decide qual é o número que a gente devia atrelar para medir o sucesso de uma previsão? Então, deixa eu tornar isso aqui um pouquinho mais concreto. Então, suponha aqui um mapa de São Paulo e que a gente faz a previsão de onde é que vai estar uma nuvem daqui a uma hora. Então, essa é a nuvenzinha rosa que eu desenhei aqui, essa previsão. E aí, uma hora depois, a gente vai lá e descobre que, na verdade, a nuvem não estava ali onde a gente previu, mas a nuvem estava onde está essa nuvem azul, a chuva real. Que nota que a gente devia dar para essa previsão? A gente quer dar um número para essa disposição de fiz a previsão aqui nesse cantinho inferior esquerdo, mas, na verdade, a chuva estava no canto superior direito. Então, a minha sugestão vai ser a gente pensar nesse problema como se fosse uma imagem. Então, ignora um pouquinho esse mapa no fundo de São Paulo, isso é meio que só para ajudar a gente a visualizar, mas pensa que a gente tem essa imagem, que esse bloco, essa imagem aqui com um contorno preto, e a gente fez uma previsão aqui da nuvem rosa embaixo, mas a gente errou, estava ali em cima direito. Então, uma sugestão de como é que a gente podia fazer para atribuir um número para essa previsão é a seguinte. É, Vamos tentar comparar pixel a pixel nessa imagem a nossa previsão com o que de fato aconteceu. Então, tradicionalmente faz sentido para a gente olhar para a diferença entre. Então, a gente pega um pixel, a gente olha, tá, qual foi a nossa previsão? Nossa previsão é de que naquele pixel ia chover 5 milímetros naquela hora. O que de fato aconteceu? Choveu zero ali. O que a gente faz? A gente subtrai um número do outro, eleva ao quadrado para ficar um número positivo, e depois a gente soma todos esses números. Então, isso é essencialmente essa fórmula matemática que eu coloquei aqui embaixo. A gente vai olhar a diferença em cada um dos pixels entre a nossa previsão, o que aconteceu, eleva ao quadrado para o número ser positivo e soma por todos os pixels. Isso, para quem trabalha em IA, é uma coisa, parece ser muito razoável, mas repara que no nosso caso, essa ideia super inocente acaba sendo uma ideia ruim. Por quê? Se a nossa previsão, né, essa nuvem rosa, não intersecciona com o que de fato aconteceu, a nuvem azul, a gente está pagando um preço duplo aqui. A gente paga um primeiro preço porque a gente deixou de prever a nuvem onde ela de fato existe. Ou seja, no canto superior da imagem, a gente previu zero, mas na verdade teve uma chuva, digamos, de 5 milímetros em vários pixels, então a gente teve que subtrair 5 desse zero, elevar ao quadrado, e pagou um preço ali. E depois a gente vai pagar um segundo preço porque a gente fez uma previsão de chuva onde não teve. Então, também nesses pixels onde a gente tem a nuvenzinha rosa, a chuva, na verdade, foi zero. A gente previu que a chuva era de 5 milímetros, digamos, e a gente vai ter que somar mais esses números positivos, né, esse 5 ao quadrado aqui, para a nossa métrica de erro. Ou seja, aqui a gente vai pagar o mesmo preço se a gente tem essa previsão rosa 1 aqui, ou se a gente tem essa previsão roxa 2. Mesmo a previsão 1 sendo muito pior, né, visualmente. Né? Claramente, essa previsão rosa está muito mais longe de onde a nuvem de fato estava do que a nuvem roxa. E ainda assim, essa maneira de atribuir uma nota, né, uma métrica de avaliar qual previsão foi pior, ela não distingue esses dois casos. Na verdade, tem uma coisa ainda mais interessante e mais perniciosa acontecendo aqui. Repara que, nesse caso, era melhor a gente não ter previsto chuva nenhuma. Se a nossa previsão fosse não vai ter chuva em São Paulo, a gente não teria pago esse preço duplo. A gente só ia pagar o preço que a gente pagou de todo modo, de ter previsto de zero de chuva onde teve de fato chuva. Então, beleza, qual é a métrica que a gente devia usar se essa métrica não funciona? E surpreendentemente, e por motivos um pouquinho mais técnicos do que essa figura sugere, isso ainda é um problema em aberto. E para ilustrar melhor aquela questão dos dados, da dificuldade de dados para fazer previsão de curtíssimo prazo, esse mapa que eu estou mostrando aqui, ele mostra a localização dos radares disponíveis pelo mundo. E, bom, algumas regiões aqui, radares de alta qualidade disponíveis, é o caso aqui dos Estados Unidos, da Europa e da China,
Mas para outras regiões, como a África, né, é preciso, a gente não consegue usar radar, a gente tem que encontrar outras fontes de dados. Mesmo no caso brasileiro, os nossos radares eles estão muito concentrados no litoral. E isso dificulta pra caramba a nossa previsão de chuvas fortes, por exemplo, em regiões agrícolas e no interior. E uma alternativa que a gente tem explorado é usar não dados de radar, mas dados de satélite. Inclusive, bom, falando do tipo de trabalho que a gente tem feito, para mencionar alguns trabalhos meus e de coautores, como eu falei, a gente está investigando o uso de dados de satélite junto com dados de radar para a previsão de chuvas no Rio de Janeiro. E esse é um caso em que, mesmo você tendo radar, os dados de satélite são, inclusive, capazes de dar uma noção de contexto um pouco maior em relação ao que está acontecendo na cidade. Nesse tipo de trabalho, a gente, em geral, desenvolve um modelo de IA que faz o seguinte: ele recebe, por exemplo, os últimos 10 instantes de imagens. Então, aqui eu estou pensando em 10 imagens de 240 por 240. Então, essas imagens têm, como vocês conseguem ver aqui, o posicionamento das nuvens. E o que a gente quer fazer é coloca isso dentro do modelo e que o modelo tem que cuspir são as previsões para os instantes seguintes. Tá? Digamos que aqui um instante significa um intervalo de 10 minutos. Então, o modelo recebe a informação das nuvens nos últimos 100 minutos e ele tem que prever a disposição das nuvens nos próximos 60 minutos. Então, que tipo de modelo que a gente desenvolve para tentar resolver esse problema? Um problema muito comum com redes neurais, são esses modelos de IA com bilhões de parâmetros e que têm um alto grau de flexibilidade, é que elas acabam tendo muita liberdade nas previsões. Isso faz com que elas sejam muito boas de capturar fenômenos observados no passado, mas elas acabam falhando com fenômenos futuros. Então, uma maneira que a gente tem usado para tentar lidar com isso é reduzir esse grau de flexibilidade que uma rede neural tem, forçando em algum grau que esses modelos respeitem as leis da física. Isso, por exemplo, significa desincentivar modelos que fazem com que as nuvens tomem movimentos não físicos. Então, quando eu peço para o modelo fazer uma previsão nos próximos 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40, 50 e 60 minutos, se essas previsões têm comportamentos que não são exatamente físicos, então uma nuvem que, por exemplo, desaparece, ou uma nuvem que de repente comprime e depois expande muito rápido, coisas que a gente acha que não são exatamente como nuvens deviam se comportar, de acordo com as leis da física, a gente tenta desincentivar esse tipo de comportamento. Então, deixa eu mostrar um exemplo das nossas previsões e comparar com as previsões de um dos principais modelos de curtíssimo prazo via IA, chamado de Nowcastnet, um modelo recente, se não me engano, publicado na Nature, inclusive. Então, aqui à esquerda, eu estou mostrando uma sequência de dados bom, é a disposição das nuvens que de fato aconteceu num determinado momento do tempo em cima do Rio de Janeiro. Repare que aqui eu estou mostrando não só as nuvens nas cores, mas eu estou mostrando também os vetores de direção, essas setas. O que essas setas estão fazendo é que elas estão indicando quase como se fossem, digamos, os ventos, né? A direção que essas nuvens estão tomando. Aqui no meio, eu estou mostrando as previsões do nosso modelo, né? Que foram feitas algumas horas à frente. E aqui à direita, eu estou mostrando as previsões desse modelo alternativo, a Nowcastnet, um modelo famoso nesse campo de nowcasting com IA. E nota que os campos de vetores dessas previsões do modelo alternativo, elas acabam sugerindo umas direções que não parecem tão viáveis. Então, dá uma olhada aqui nesse círculo vermelho que eu acabei de sinalizar. Repara, você vê que tem uma quina, né, que é meio que a nuvem desce para depois subir? É, esse é um tipo de comportamento que se a gente não tivesse uma razão para isso de fato estar acontecendo, a gente esperaria que isso não fosse exatamente como as nuvens se comportam, né? Uma coisa um pouco súbita. E, de fato, a nossa regularização, ela consegue meio que garantir previsões que são tão boas quanto, mas que não tem esse artefato, né? Que os vetores de direção são muito mais suaves, como de fato aconteceu com os dados reais. Outra direção de interesse para a gente é tentar desenvolver métricas alternativas para o problema de nowcasting, particularmente usando uma área da matemática chamada de transporte óptimo. Esse subcampo da matemática nasceu no século XVIII e ele tenta responder a seguinte pergunta curiosa. Digamos que eu tenho um montinho de massa, esse montinho de massa azul aqui, e eu tenho que transportar essa massa para esse outro formato laranja aqui. Tá? E eu vou pagar um certo preço para transportar cada pedacinho de massa, sei lá, areia, digamos,
né? Eu quero transportar essa areia de um canto para outro e eu vou pagar um certo preço pelo transporte, né? Um certo custo. Qual que é a maneira ótima de eu fazer esse transporte, né? De levar toda a minha massa azul nesse formato laranja? E essa pergunta, surpreendentemente, tem conexões riquíssimas com áreas de otimização, probabilidade, ciência da computação, análise matemática, economia, um monte de áreas. E o que, para a gente, é interessante é tentar derivar dessa teoria uma certa noção de quão boa é uma previsão. Então, a lógica é tentar falar se eu preciso mexer muito na disposição das nuvens para eu ir da minha previsão para o que de fato aconteceu, então essa previsão não é muito boa. Se eu preciso mexer menos, então essa previsão acaba sendo muito melhor. Para voltar para aquele exemplo anterior, a, a ideia de tentar usar uma métrica baseada em transporte resolve aquela questão da métrica quadrática que eu tinha proposto anteriormente. Antes, a gente pagava o mesmo custo se você tinha essa nuvem roxa ou a nuvem rosa. Não, contanto que a nossa previsão não intersectasse com o que de fato aconteceu, o custo quadrático era o mesmo. Só que agora a distância é levada em conta, né? Previsões que acabam não intersectando, né? Previsões tão longe da chuva real, mas que ainda assim estão mais perto da chuva real do que, por exemplo, se a previsão 2, ao invés do que a previsão 1, elas acabam tendo métricas menores, porque a maneira aqui como a gente vai medir o sucesso ou fracasso da previsão é quanto que eu tenho que mexer nessa nuvem para eu ir da minha previsão para a chuva. E se eu tenho que mexer pouco, a previsão é boa, e se eu tenho que mexer muito, essa previsão é ruim. O desafio aqui, tentar usar esse tipo de métrica, é, na verdade, meio que computacional. Métrica tipo o erro médio quadrático, como elas são meio que calculadas pixel a pixel, elas podem ser calculadas em paralelo. Então, elas são super rápidas de serem calculadas. Esse custo de transporte você não consegue paralelizar num computador. Isso torna essas métricas muito mais lentas e isso acaba sendo um super problema. Por outro lado, a gente tem uma rica teoria matemática por detrás dessa área de transporte ótimo que a gente pode tentar usar para ajudar a contornar essa questão. Então, isso para a gente é uma área de interesse. E, finalmente, a gente não está só desenvolvendo modelo para pesquisa. O Marcelo mencionou lá no começo a importância da gente aplicar esse tipo de trabalho. A gente hoje está trabalhando com a Prefeitura do Rio para colocar esses modelos em prática e para melhorar a capacidade do município em antecipar chuvas e, por exemplo, conseguir disparar alertas para a população. Hoje, os meteorologistas do Rio têm acesso aos nossos modelos, fazendo previsão em tempo real. Colocar a teoria em prática, obviamente, envolve enorme esforço e muitos testes. E a gente fica muito animado com essa perspectiva de que esses modelos podem, eventualmente, auxiliar os órgãos públicos na tomada de decisão. Mas, para além disso, trabalhar de perto meteorologistas e tomadores de decisão também ajuda a gente a refinar os nossos modelos nos aspectos que são mais importantes para a sociedade, o que, por sua vez, costuma trazer para a gente novas direções de pesquisa que a gente não tinha antevisto. Então, não é só, digamos, a gente tem a sorte aqui no INPA de não só pegar problemas matemáticos legais, aplicar e tentar fazer com que isso tenha um benefício para a sociedade, mas o fato de a gente estar trabalhando de perto com meteorologistas e outros especialistas traz de volta para a gente várias perguntas que a gente talvez não tivesse tido originalmente e que, por sua vez, então, por exemplo, a gente pode chegar e propor um modelo e aí os meteorologistas olham e falam, legal, mas vocês não estão levando em consideração a topografia da cidade. E a gente volta e fala, caramba, realmente, a gente não pensou nisso. Como é que a gente faz para incorporar a topografia da cidade nesses modelos? E aí não tem uma resposta óbvia, e toda vez que tem um problema para a gente que não tem uma resposta óbvia, é uma oportunidade de fazer pesquisa, que no final do dia é o que a gente gosta de fazer. Mais amplamente, de novo, olhando para a comunidade como um todo, tem diversos outros avanços além desses que eu mencionei. Então, por exemplo, a gente tem alguns pesquisadores que têm trabalhado para criar modelos que mesclam fontes de dados diferentes, tipo radar e satélite. Então, se uma fonte de dados está disponível, tipo radar, a gente usa radar, se não, você passa para usar satélite. Isso faz com que esses modelos que antes estavam meio que limitados aos Estados Unidos ou Europa ou à China possam ser usados mais amplamente. Outros pesquisadores têm desenvolvido modelos mais leves e rápidos, então que podem rodar, digamos, dentro de um celular e fazer previsões mesmo que você não tenha, por exemplo, acesso à internet. E se você tem um modelo que consegue ser rodado no celular, você tem um modelo que também consegue ser rodado numa estação meteorológica.
o que, digamos, justifica você instalar ainda mais estações meteorológicas pelo nosso país. Na outra direção, você tem algumas grandes empresas investindo em modelos enormes, globais, gigantescos, que podem trazer previsões de chuva melhores do que os melhores modelos físicos hoje. Então, isso significa que tentar usar todo o poder computacional que a gente dispõe para fazer modelos de IA realmente globais, ou seja, não é um modelo cujo objetivo é funcionar bem só, digamos, nos Estados Unidos, ou que por limitações computacionais, tipo os modelos físicos, eles não conseguem ser rodados com uma malha muito fina, mas sim tentar criar modelos gigantescos que funcionam de maneira rápida no globo todo. Outra direção, a gente tem pessoas estudando novas arquiteturas de IA e novos modelos mais adequados para a previsão climática, tentando incorporar, que nem a gente, aspectos físicos, tipo convecção e advecção de nuvens. A gente tem pesquisadores reavaliando os modelos de IA que hoje funcionam super bem, mas que ocasionalmente podem violar as leis da física, por exemplo, leis de conservação, e que, entendendo quais são os modelos que estão, digamos, quebrados, tentar consertar esses modelos. E, finalmente, tem também o esforço do campo em tornar a previsão desses modelos disponíveis mais amplamente, de modo que elas possam ser usadas, por exemplo, em tempo real e como um trampolim para a criação de outros modelos ainda melhores. Em conclusão, boas previsões climáticas são fundamentais para a sociedade, com impactos em várias áreas, agricultura, planejamento urbano, prevenção de catástrofes, setor energético, etc. Até muito recentemente, a classe de modelos mais poderosa que a gente tinha era pautada em modelos físicos, que eram capazes de reproduzir, ainda que aproximadamente, o comportamento de vários sistemas que afetam o clima. Mas, apesar desse sucesso, esses modelos costumam ser relativamente dispendiosos do ponto de vista computacional e eles têm uma janela preditiva limitada, em geral na faixa de alguns dias, 7, 10 dias, hoje em dia um pouquinho mais. Recentemente, motivado pelos avanços em IA e por meteorologia ser uma área com enormes coleções de dados, os pesquisadores têm tentado melhorar esses modelos físicos ou até substituí-los, usando modelos de aprendizado automático. Em regime onde esses modelos físicos têm fraquezas, como no caso subsazonal ou no caso de curtíssimo prazo, ou nos casos que eu mencionei hoje, a gente já tem encontrado modelos bons o suficiente para serem alternativas poderosas aos modelos esses modelos físicos que hoje são utilizados. E dito isso, apesar desse sucesso, essa ainda é uma área repleta de desafios interessantes. Esses desafios vão desde a coleção e processamento de dados ao desenvolvimento de novas arquiteturas e novos modelos. E, para além disso, tem muita pesquisa interessante sendo feita em termos das garantias matemáticas desses algoritmos e também das possíveis métricas, né, para avaliar as previsões climáticas. E, finalmente, portanto, as aplicações de IA e meteorologia, elas têm sido muito, muito ricas. A gente hoje tem bastante convicção de que o potencial é enorme e a esperança é de que isso vai catalisar uma revolução nos métodos de previsão do tempo e, naturalmente, que isso traga importantes benefícios para toda a sociedade. Por último, eu vou colocar aqui algumas das referências que eu citei ao longo dessa apresentação. Eu também queria agradecer à FAPERJ pelo apoio nesses projetos e aos oradores desse evento pelo convite. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Achei bastante instrutiva a sua exposição, muito didática, muito fluida. Parabéns. E eu, a guisa aí de algum comentário, mais uma pergunta. Eu vi, quer dizer, do ponto de vista da meteorologia, a meteorologia, você pode me corrigir se eu estiver falando besteira, mas a meteorologia já trabalha com uma análise correlacional desde o início, tá certo? O que importa mais é acertar lá na frente do que entender as causas do que vai acontecer lá, quer dizer. Então, e nesse ponto de vista, me parece que a IA vem aperfeiçoar, realmente dar ferramentas importantes, porque ela é um modelo de aprendizagem de máquina e meio que interessa pouco qual é a variável que está lá treinando, desde que essa variável que está sendo incorporada melhore a acurácia do seu modelo. Então, e a minha pergunta é a seguinte: tem alguma coisa exótica que está sendo
levado em conta nesses modelos novos. Sei lá, a quantidade de pétalas de rosa no ar poderia melhorar o modelo, entendeu? Mas tem alguma coisa que a gente não olhava, que passou a olhar, porque as ferramentas já estão acusando, essa variável aqui parece mais importante ou menos importante. Tem alguma coisa que a gente não sabia sobre meteorologia que pela a IA tá incorporando nos modelos, a gente está começando a aprender, ou seja, a IA ajudando a gente a entender também no final das contas. E faço obviamente eu estou entendendo que o que vocês estão fazendo é aperfeiçoando o modelo pela via da ciência, da teoria da física conhecida. Então, é o contrário, vocês estão aumentando um pouco a competência desse modelo, colocando variáveis e conhecidas que vêm da teoria mais aceita na física e tal. Estou entendendo isso, mas eu queria saber se tem algum achado, alguma coisa esquisita que vocês estão vendo aí a partir da introdução da IA. Bom, obrigado pela pergunta. Essa, eu acho que tem duas maneiras de responder essa pergunta. A primeira é que provavelmente uma das grandes razões para o campo de aprendizado automático, né, de ter sido tão bem sucedido nos últimos anos, é que nos últimos 10 anos, a gente, talvez 15 agora, a gente meio que abriu mão de tentar fazer modelos em que a gente entenda o que está acontecendo e a gente, ao invés disso, só foca em fazer boas previsões. Ponto. Não importa, digamos, como é que essas previsões foram tomadas, contanto que elas sejam boas. E dependendo, sei lá, da sua filosofia de vida, isso é ou muito óbvio ou uma coisa absolutamente espalhafatosa. Eu não sei qual que é a minha filosofia de vida aqui, mas, num certo sentido, essa perspectiva de não interessa o que você está fazendo para as previsões serem boas, só faça com que elas sejam boas, significa que vários dos principais modelos que hoje estão operando via IA não são modelos que a gente entende detalhadamente. Então, é muito possível que eles estão fazendo coisas que a gente acha que são erradas. A gente fala, obviamente, isso não devia estar acontecendo desse jeito, mas justamente por serem modelos tão complicados, a gente não consegue dar um certo, uma coisa meio aflitiva. A gente não consegue chegar e falar, não, muda, eu quero pegar essa parte, eu quero mudar isso aqui. Então, por exemplo, naquele caso que tinha, naquele modelo alternativo que eu mostrei na OCastNet, em que você tem a nuvem fazendo um comportamento que você fala, pô, calma aí, isso não é razoável. Eu concordo, se eu tivesse, né, quando a gente treina esse modelo, eu concordo que esse comportamento não é razoável. Mas eu não consigo, eu não sei qual é, digamos, a manivela que eu tenho que usar para entrar lá e corrigir isso. Isso, por um lado, é meio aflitivo. Por outro lado, talvez muito razoável, porque, de novo, tem uma questão de filosofia de vida, né? Se você vai num banco, você pede um empréstimo e o teu empréstimo é negado, aí você vai conversar com a pessoa que fez o empréstimo. Você fala, cara, não, explica aí, qual foi a lógica que você tomou para negar esse empréstimo? Tem algumas coisas que você pode até saber, mas eventualmente, mesmo nós, seres humanos, no final do dia, as nossas decisões não são tão bem organizadas assim, né? Sei lá, no final do dia, mas é que eu não fui tão com a cara da pessoa, não sei, eu tive uma intuição. Então, esses modelos não são tão diferentes de como nós seres humanos funcionamos, mas eles são muito diferentes daquela modelagem física que eu mencionei. Aquela modelagem física, por exemplo, se eu pegar aquilo ali, mostrar para o Marcelo e falar, Marcelo, olha só, eu quero incorporar esse outro efeito adicional que não existe nas equações, como é que eu faço? O Marcelo fala, pega esse termo aqui e, sei lá, multiplica por 2. A gente entende perfeitamente aquelas partes. Então, acho que a primeira resposta à sua pergunta é, eu não tenho ideia se esse modelo está fazendo alguma coisa. O que está de fato acontecendo por detrás do modelo? Se ele está aprendendo uma coisa que nós meteorologistas, desculpe, nós, bom, estatísticos, matemáticos, meteorologistas, não sabíamos antes, mas eu sei que funciona muito bem. Tem uma outra direção então essa é a galera que está trabalhando mais nesses modelos preditivos. Tem uma outra direção que você fala, cara, a gente tem um volume de dados gigantesco e hoje, por conta de IA e também de avanços em estatística, a gente agora tem técnicas muito melhores para tentar resumir esses dados, comprimir esses dados, tentar encontrar padrões nos dados. Esse segundo approach tem funcionado bem
E é uma maneira da gente encontrar o que às vezes os meteorologistas entendem como índices. São, digamos, resumos em poucas dimensões, um número, dois números, que meio que resumem, em algum sentido, o estado do planeta ou de partes do planeta. Então, antes isso era feito de uma maneira meio que manual, usando técnicas simples de estatísticas. Hoje isso é feito de uma maneira muito mais complicada. Mas, bom, que eu saiba, pétalas de rosa ainda não entraram nesse modelo. Mas, assim, honestamente, parte da filosofia do meu campo é, cara, me dá todos os dados que você tem e deixa que eu vou tentar resolver esse problema, de decidir se pétalas de rosa são ou não relevantes. E, de novo, isso costuma funcionar muito bem, mas no caso de previsão meteorológica, como os dados são enormes, a gente meio que empaca justamente nessa questão de escala. Beleza. Marcelo, por favor, seu comentário. Sim, obrigado, Vinícius. Obrigado, Paulo. Uma palestra excelente, uma apresentação extremamente lúcida de um assunto que não é simples, mas é, ao mesmo tempo, extremamente importante. Você, enfim, você seja um dos maiores especialistas que a gente tem nessa área. Eu queria começar com uma pergunta um pouquinho ingênua e um pouquinho de matemático, Paulo. Você estava falando sobre a dificuldade de definir métricas, boas métricas, e mostrou aquele gráfico com as duas nuvens, e eu estava aqui pensando, mas por que que eles não usam a distância entre os pixels? E aí, dois, três slides na frente, você mencionou essa possibilidade. E que vocês estão pensando, o que que vocês já conseguiram apurar nessa direção? Tem alguma evidência de que é uma métrica viável e que dá melhores resultados? O que que vocês têm a esse respeito? Bom, obrigado, Marcelo. Bom, legal que você fez uma pergunta matemática. Eu trabalho com uma regra interna de que toda vez que tem matemática na plateia, eu me obrigo a colocar pelo menos uma equação. Então, que bom que valeu a pena. Que tipo de evidência que a gente tem? Esse é um caso muito bacana, inclusive, do ponto de vista de matemática, para ilustrar a diferença de matemática pura e aplicada. A gente tem boas evidências teóricas de que essa métrica devia ser muito melhor. Na prática, hoje, ela não parece ser. E isso está deixando a gente louco, porque a nossa sensação é de que, se eu puder talvez usar um pouquinho mais de matemática aqui, se você for pensar exatamente naquele exemplo que eu coloquei, você tem aquelas duas nuvens aqui, digamos. Isso aqui é o que aconteceu, isso aqui é a minha previsão. Se eu, qualquer uma dessas, a minha previsão for em qualquer um desses cantos aqui, a métrica de erro quadrático que eu tenho é constante. Eu estou pagando o mesmo preço o tempo inteiro. Então, você pode imaginar que um algoritmo que está tentando otimizar qual é a previsão que eu devia fazer, em particular se ele está usando um método iterativo, né, um método em que ele vai aprendendo aos poucos, tipo descida de gradiente, que é como a gente treina esses modelos de inteligência artificial, ele não está conseguindo, ele tem essa previsão aqui, aí ele meio que mexe localmente nessa previsão, digamos, para tentar entender se ele consegue fazer uma previsão melhor, e ele fala, não, tá tudo igual, tá? Essa previsão aqui é igualmente ruim, não tem muito o que fazer. E a gente esperaria que esse modelo ficasse, digamos, preso, né? Ele encalha, num certo sentido, ele não consegue aprender nada melhor localmente. Essa métrica, por exemplo, de transporte ótimo, ela você consegue imaginar que essa métrica aqui, ela vai, em vez de ser uma coisa meio que constante e de repente essa métrica cai para quase zero, né? Tipo, constante aqui, aí ela cai para quase zero e depois passa a ser constante de novo. Se você está olhando para essa métrica de transporte, ela é uma coisa muito mais suave, né? Uma métrica que vai caindo e depois vai subindo. Se você quer otimizar, é uma coisa muito melhor. Então, assim, teoricamente devia funcionar muito bem. Na prática, tem várias dificuldades para fazer isso. Então, apesar da gente achar que esse é um caminho legal de ser explorado, inclusive pela matemática por detrás, na prática não funciona tão bem. Ainda. Deixa eu dar pelo menos algumas razões, ou pelo menos uma razão, que eu acho que talvez te convença. O meu desenho é bastante ingênuo, aquele exemplo ali. Eu meio que, na tradição de esconder matemática, eu dei uma enganada. Se você parar para pensar, o que de fato acontece, o, a massa, se você for pensar na nuvem como se fosse uma massa de pontos, a previsão que eu faço e o que de fato acontece, não necessariamente a massa é a mesma, né? O tamanho da nuvem é igual.
E aí eu meio que tenho um problema, porque eu tenho que transportar não duas medidas, né? Eu tenho uma perda de massa. E aí a pergunta é como é que eu decido, por exemplo, qual é o valor que eu atribuo para o fato de que eu fiz uma previsão que eu tinha uma nuvem de pontos duas vezes maior do que de fato aconteceu. E isso é razoável de você esperar que aconteça. Então, por exemplo, as nuvens na atmosfera elas fazem dois tipos de transporte. Elas têm um transporte meio que ao longo digamos, de uma certa altura, que é o que a gente a princípio está vendo ali naquela imagem, mesmo isso sendo uma simplificação. Mas você tem um movimento também de, por exemplo, evaporação, um movimento vertical de nuvens. E o movimento vertical de nuvem significa que tem nuvem que realmente desaparece, potencialmente desaparece. E aí? Tipo, como é que você faz para... Qual é a métrica que você atribui nesse caso? Né? Você falou, mesmo que você fale, eu tinha a minha previsão, tipo, aconteceu uma nuvenzona aqui, a minha previsão foi uma nuvenzinha menorzinha aqui. E aí? Acertei tudo? Porque todos os pontos que eu previ estavam lá? Errei pra caramba, porque né, tiveram vários pontos que tinham nuvens que eu não previ. Como é que você faz isso? E aí essa modelagem começa a ficar muito mais complicada. E na medida em que ela começa a ficar muito mais complicada, entra um certo grau de subjetividade aqui, e aí nessa subjetividade, potencialmente as coisas ficam mais complicadas. Mas eu ainda estou bastante esperançoso de que isso um dia vai funcionar. Tá bom, entendi. Deixa eu mudar de ponto de vista. Em algum momento da sua apresentação, você mencionou a agência americana NOAA, acho que foi o nome que você deu. Você mencionou que ela disponibiliza dados, acumulação de dados sobre o clima e tal, e que estão disponíveis. Isso levantou uma curiosidade. Nós somos importadores de dados ou nós também somos produtores? E se somos produtores, estamos produzindo bem dados, com dados acessíveis, enfim, quer entender um pouco o mundo da máfia dos dados, máfia no bom sentido, do mercado de dados para uso científico, e talvez também, não sei se é o caso, saber se tem coisas a melhorar, até que ponto o poder público deveria intervir de alguma forma, poderia intervir de alguma forma para melhorar esse cenário aí. O que você pode dizer sobre isso? Professor, me permita? Boa tarde. Boa Muito obrigada tarde. pelo evento. Só acrescentar, sua pergunta é excelente. Eu sou Edilene Lobo, estou aqui acompanhando. Muito obrigada pela oportunidade. Pesquiso essa matéria em outros campos. E a pergunta que eu quero fazer, agregando a do professor Marcelo, é se nós temos modelos próprios de IA nesse campo sendo desenvolvido no Brasil. E se positivo onde vem sendo desenvolvido. Muito obrigada. Obrigado. Ótima complemento à minha pergunta. Bom, muito obrigado também pela pergunta, obrigado também pela presença. Esse é um campo enorme, que está se movendo muito rapidamente. Eu tenho certeza que em algum lugar a gente tem modelos de IA sendo desenvolvidos. Do ponto de vista operacional, o Brasil é um dos lugares do mundo que produz modelos climáticos. Em geral, é um dos modelos que entra quando a gente quer tentar prever, por exemplo, de maneira subsazonal. É um dos modelos que a gente usa. A gente tem expertise nessa parte de modelagem física, então isso é muito bacana, em particular porque o Brasil, tendo o tamanho que tem, a gente conseguir entender as dinâmicas climáticas que estão acontecendo dentro do território nacional é super importante. Mas os modelos, o principal modelo, pelo menos de previsão de médio prazo, essencialmente, hoje é o europeu, é o ICMWF. Eles provavelmente hoje são a organização que tomam, junto provavelmente com os Estados Unidos, e eu diria que um pouquinho da China, estão tomando a dianteira em relação às aplicações de IA para a parte climática. Então, um exemplo que eu dei foi justamente essa competição que o pessoal do ICMWF está fazendo, para tentar justamente motivar técnicas de IA que acelerem esse desenvolvimento, mas mais legal do que isso, hoje, se você entrar no site do ICMWF, todas essas agências, incluindo a brasileira, têm portais de dados. E hoje o portal europeu ele não só disponibiliza os modelos físicos, né, que eles têm, mas também um modelo
pautada em IA, que eles desenvolveram internamente, e todos os grandes modelos que saem de IA, por exemplo, bom, tem alguns vários modelos que têm saído nessas revistas super prestigiosas, eles incorporam as previsões desses modelos no portal deles. Então, fica tudo disponível para a gente baixar, usar, etc. Do ponto de vista de dados, a, a minha sensação, como a gente viu ali naquele mapa de radares, é que o Brasil certamente pode investir mais na parte de radares. A gente, ao longo desse projeto de previsão de curto prazo, né, olhando para tempestades, enchentes, a gente lidou com 3 fontes diferentes de dados: pluviômetros, radar, né, radares, e dados de satélite. E dos 3, a fonte de dados que consistentemente era mais confiável para a gente eram as fontes de satélite, que não é um satélite brasileiro, é um satélite da NASA. Então, apesar de eu achar que a gente tem excelentes centros hoje trabalhando na parte de modelagem climática, a gente tem bons pesquisadores tentando aplicar IA para melhorar as nossas previsões, ainda assim, na parte de dados, por exemplo, a gente acaba sendo, em algum grau, dependente de fontes externas, né? Europa e Estados Unidos, fundamentalmente. Isso seriamente limita a nossa habilidade de fazer boas previsões. Então, mesmo pegando grandes cidades no Rio, no Brasil, a malha de radares que a gente tem é muito pequena comparado aos Estados Unidos, a Europa. A gente tem tido um investimento maior do governo nisso nos últimos anos, mas, assim, do ponto de vista do potencial que a gente tem, onde a gente poderia chegar, principalmente se você for olhar para a agricultura, é enorme. E a minha expectativa, trabalhando de perto com alguns órgãos governamentais, é que essa atenção, de fato, justifique um investimento maior nos próximos anos nesse tipo de aquisição de dados. Entendi. Tá, perfeito. Uma última questão, Paulo. Você mencionou o projeto que vocês desenvolveram aqui junto com a Prefeitura do Rio de Janeiro e eu sei que vocês estão trabalhando ou trabalhando também em estender esse tipo de modelo para ter uma abrangência mais global. Não sei se global significa na escala do país, enfim, em todo caso, uma escala geográfica bem maior. Você poderia comentar um pouquinho quais são as dificuldades envolvidas em fazer essa extensão da análise local para o global? E imagino que isso também depende se estamos falando de curtíssimo prazo ou de previsão sazonal. Enfim, em linhas gerais, por que que fica mais complicado? No caso da previsão clássica usando equações diferenciais, isso está claro na própria estrutura de malha da integração. Com modelos baseados em aprendizagem de máquina, o que que muda quando você passa da escala de uma cidade para um estado ou um país? Fundamentalmente, muda o poder computacional que você precisa. Então, por exemplo, para a gente conseguir rodar esses modelos que eu mencionei nessa apresentação aqui no Instituto, onde eu trabalho, a gente precisa de computadores, GPUs, computadores incríveis, né? Um certo cluster, é, do meu ponto de vista, excepcional, perto do que outros centros têm. Isso é meio que inevitável. E quanto maior a área que você está querendo fazer sua previsão, mais poder computacional você precisa. Isso é meio que inescapável. Então, essa é uma primeira limitação. A gente certamente, se a gente quisesse começar a prever em regiões maiores, a gente precisaria de um poder computacional ainda maior. E do meu ponto de vista, é a direção natural, é meio que inescapável, né? Hoje, como um centro de pesquisa, você tem que ter acesso a esse tipo de poder computacional, porque a, a, esse caminho, para mim, é meio que um caminho sem volta, né? Do valor do tamanho, né, desses modelos. E, por outro lado, você precisa de dados. Então, uma coisa interessante que aconteceu nesse trabalho, eu mencionei na apresentação que eu, mesmo como matemático, é muito legal trabalhar de perto de meteorologistas, de empresas, de ONGs, de governos, porque estar perto dos tomadores de decisão sempre acabam trazendo uma problemática que a gente não tinha antecipado originalmente. Então, nesse projeto, por exemplo, em que a gente começou a tentar fazer previsão de chuvas
pouco tempo à frente, a fonte de dados mais importante são os radares. Por outro lado, a gente começou, os radares, como eles às vezes são administrados por fontes diferentes, governamentais, você acaba tendo, digamos, algumas desavenças. Às vezes um radar é desligado porque algum órgão governamental decidiu que não precisa mais, às vezes manutenção, etc. Tem um milhão de problemas. E aí a gente meio que isso começou a limitar o que a gente conseguia fazer em termos de pesquisa. E a gente começou a falar, tá, vamos tentar olhar para satélite. E a vantagem de satélite é que, ao contrário dos dados de radar, você tem dados satélites para o mundo inteiro, ponto. Você não tem nenhuma limitação em termos de aquisição de dados. A limitação passa a ser outra, é que como esse é um satélite da NASA, na medida em que eles têm que priorizar a qualidade dos dados em alguma região geográfica, não é o Brasil, não é o Rio de Janeiro, né? Não é o... Então, a gente meio que tem que receber os dados de satélite, fazer algum tipo de correção nesses dados para tentar, digamos, melhorar a qualidade e aí fazer a previsão no Rio de Janeiro. Mas a vantagem é, depois que a gente tem um modelo que faz previsão no Rio de Janeiro usando dados de satélite, a gente poderia fazer a previsão para São Paulo e Minas, a gente podia fazer previsão para todo o litoral do Brasil, podia fazer previsão para o continente inteiro, etc. A limitação de dados desaparece e a gente passa a viver só com essa limitação computacional. Entendido. Muito obrigado, Paulo. Vinícius, eu devolvo para você. Obrigado, Marcelo. Bom, quem quiser perguntar ao Paulo, por favor, levanta a mãozinha como a mãozinha virtual aqui, né, digital, como a Edilene fez, que eu transmito a pergunta, que vocês fazem a pergunta mesmo. E, enquanto isso, eu tenho uma aqui, Paulo. A gente tem um balanço de como foi a previsão que a gente tem no Brasil nos eventos extremos recentes, notadamente aquelas cheias no Rio Grande do Sul e as questões das queimadas, principalmente no Pantanal. A gente tem uma medida da nossa acurácia na previsão do clima nesses casos e o modelo que vocês estão desenvolvendo, os modelos que vocês estão desenvolvendo, né, com aplicações de IA, poderiam de alguma maneira melhorar essas performances, digamos assim? Bom, então, parte do que é legal dessa área, pelo menos do meu ponto de vista, é que a gente não tem muita... até responder a sua pergunta é difícil. Então, por exemplo, será que a gente tem alguma noção do sucesso das nossas previsões? Previsões quanto tempo à frente, né? Aí você falaria, uma semana à frente. Então, isso talvez seja uma resposta. Aí eu falaria, mas qual é a variável climática que te interessa? Então, por exemplo, enchente, você vai falar chuva. Mas aí eu falo, tá, eu tenho um modelo que conseguiu fazer uma excelente previsão de chuva, mas ele errou, ele não sabia que era basicamente nessas cidades. Ele acabou prevendo chuva nessas outras. Isso você considera uma boa previsão ou não? E isso, eu estou meio que insistindo um pouco nesse ponto, mas só para ilustrar como é difícil, mesmo responder essa pergunta para mim é delicado. Dito isso, a gente tem bons modelos climáticos, modelos que estão sendo aprimorados. A gente tem várias iniciativas a gente tem, na verdade, várias organizações aqui dentro do Brasil que fazem um monitoramento climático super bacana. Na parte de desastres, especificamente na parte de desastres, a gente tem o CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, que tem uma galera focada nisso. Então, assim, eu não me recordo qual foi o sucesso das previsões nesses casos, especificamente, mas certamente a minha expectativa é de que qualquer que tenha a acurácia desses modelos, ao longo dos próximos anos a gente tenha muito mais ferramentas para conseguir fazer essas previsões melhores. O que, na verdade, é essencial, porque a expectativa da área é de que esses eventos extremos aconteçam com cada vez maior frequência. E isso, bom, aí isso vai criar um outro problema para a gente, que é o fato de que a maneira como a gente está ensinando esses modelos olha para o passado e tenta aprender como é que esses eventos se dão. Isso funciona muito bem se você está, por exemplo, fazendo um aplicativo de
de chat, né? Por exemplo, um chat GPT, um Gemini, um Claude da vida, porque a internet, ano passado, né, a maneira como a gente escreve português, inglês, nossos interesses não são tão diferentes do ano que vem. Mas no caso do clima, a gente tem a sensação e a gente tem as métricas mostrando que existe uma mudança de comportamento. E aí, como é que você, né, um modelo que só consegue aprender olhando nos dados, provavelmente, mesmo que ele consiga prever alguns eventos extremos, ele vai deixar de conseguir prever outros tantos, porque não é o tipo de coisa que acontecia no passado. E é isso, mais uma vez, do meu ponto de vista, é um lugar onde a gente não devia criar esses modelos totalmente esses modelos em que a gente não entende exatamente os detalhes, esses modelos meio caixa preta, de inteligência artificial, de bilhões de parâmetros, e só sair rodando, porque provavelmente a gente vai pagar preços extremos por isso. O caminho está muito mais em trazer os especialistas, os meteorologistas para perto da gente, trabalhar com eles para ter modelos que são, em pelo menos alguma medida, interpretáveis, e deixar que o passado, né, o aprendizado do passado influencie o funcionamento desses modelos, mas que os especialistas tenham, digamos, algumas manivelas para falar, não, esse tipo de comportamento aqui eu não acho legal, esse eu acho. E com isso criar esses modelos híbridos de melhor acurácia. E completando, você falou dos modelos de médio prazo, né? Algumas semanas, falou dos modelos de curtíssimo. E os longos, quer dizer, eles estão se beneficiando também dessa revolução? Ou, o IPCC está lá utilizando IA já nos seus debates, nas suas modelagens? Ou isso é algo que não entrou ainda ou vai entrar? Enfim, como é que está o processo da incorporação da IA nos grandes modelos climáticos de mais longo prazo? Beleza. Então, longo prazo para mim seria alguma coisa tipo nessa escala de estações, né? 3, 4 meses à frente. Isso que você está perguntando é longuíssimo prazo, é muito tempo. E quando você está tentando olhar para isso, o jogo meio que muda, porque na melhor das hipóteses, a gente tem dados, sei lá, eu acho que dados de alta qualidade, os melhores, vêm desde 1940, algo assim. Então, assim, a gente não tem nem basicamente nada antes disso, né? Ou não de uma maneira estruturada que a gente consiga usar. Então, a gente tem uma janela que não é nem de, sei lá, 100 anos de dados, né? E a gente quer tentar prever o que vai acontecer nos próximos, digamos, 50. Você pode imaginar que, num certo sentido, não parece que a gente tem dados suficientes. E, em segundo lugar, a gente sabe que esse clima está variando. Então, mesmo que eu tenha esses dados né, de 80 anos para trás, 85 anos para trás, eles não têm o valor que eles têm é menor, né? Porque eles estão se referindo a uma época que não é a que a gente está interessado em prever. A gente não tem muita esperança de que, nesse caso, a gente consiga fazer boas previsões de longo prazo. Né? Assim, digamos que a gente quer prever o que vai acontecer 20 anos à frente. Bom, para começar, a gente teria que usar dado para ver se uma previsão 20 anos à frente é boa, a gente teria que voltar 20 anos atrás, rodar um modelo lá com os dados de 2005 para ver se eles estão funcionando bem esse ano, né? Isso para ter um ano. Você imaginaria que a qualidade dos dados em 2005 é diferente da qualidade de hoje? É muito difícil. E a questão das mudanças climáticas que também afeta. Então, o que tem acontecido nessa área, em geral, apesar do pessoal conhecer as técnicas de IA, obviamente tem muita estatística, eles trabalham muito mais com simulações. E aí eles voltam a usar esses modelos físicos, né? Você você pega as variáveis que você sabe que são relevantes, você vê o que está mudando. Por exemplo, o nível de carbono está mudando. Então vamos mudar um pouco essa manivela aqui da minha equação, eu vou começar a mudar. E aí você meio que faz essa simulação e vê o que que acontece. Muito parecido com essa noção de equações diferenciais com algumas mudanças. Então, tem um pouco de avanços estatísticos, tem um pouco de avanços de IA, mas predominantemente, e do meu ponto de vista acertadamente, essas decisões não são pautadas em modelos cujo entendimento a gente não entende, né? O risco é muito grande, o prazo à frente é muito grande para a gente confiar cegamente nesses modelos. Então, eles ainda precisam de uma, digamos, supervisão no sentido de uma modelagem física e de um olhar humano que precisa entender o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, se a gente olha para esse modelo de longo prazo
e aí, sei lá, o modelo acha que daqui a 15 anos você vai ter uma queda súbita da temperatura. E nada explica isso, a gente fica muito desconfortável. Então, para longuíssimos prazos, a gente usa pouco. Para longo prazo, até que eu saiba, a gente também não usa tanto assim. Ou seja, para olhar na faixa de alguns tantos meses à frente. E a razão, em parte a razão disso, eu mencionei rapidinho na apresentação, a gente tem indícios de que esses sistemas são caóticos. Caóticos tem um sentido preciso aqui, aliás, sobre o qual o Marcelo pode discorrer muito mais eloquentemente do que eu. Mas o que eu quero dizer se você faz medições hoje e elas têm algum nível de erro, que elas têm, porque os nossos instrumentos sempre têm algum grau de erro. Se você está olhando, por exemplo, muitos meses à frente, é meio que inviável você detectar, você saber o que vai acontecer. Tipo, os modelos são tão instáveis que se você mudar um pouquinho as medições de hoje, você veria trajetórias completamente diferentes para essas variáveis climáticas. Então, meio que você fala, cara, eu desisto, não tem muito o que fazer. Então, eu não vejo, não sei certamente tem pesquisa acontecendo nessa área, eu não trabalho, não sei muito do que está acontecendo ali, mas eu acho que é natural. Primeiro, a gente focar em fazer essa previsão subestacional direitinho. Na verdade, esses modelos todos têm seguido uma lógica. Até, sei lá, uns 5, 3 anos atrás, o objetivo era fazer previsões de até, sei lá, 10 dias à frente, 14 dias à frente, e estender essas previsões de 14 dias para 6 semanas é um interesse super recente. Então, essa competição de dados que eu mencionei que está acontecendo é um exemplo disso. Mas até a gente conseguir fazer isso direito, algumas semanas à frente, eu acho que tentar prever muitos meses é uma coisa muito ambiciosa. E aí tentar prever muitos anos à frente talvez seja ainda mais ambicioso. Talvez um dia a gente chegue lá, mas não hoje. Alguém quer perguntar ao Paulo? O Marcelo quer acrescentar alguma coisa? Não, da minha parte está ótimo, Vinícius. Só agradecer ao Paulo realmente por nos dar esse vislumbre sobre uma área excitante e obviamente importante para o país. Muito bem, então, aqui em nome da Folha, do IA, dos organizadores, eu agradeço, Paulo, e de fato você nos orientou muito aqui sobre um assunto bastante difícil, bastante estratégico, né? Cada vez mais estratégico para o país e para a ciência, e para a ciência do jeito que a gente quer falar aqui, as suas aplicações diretas, elas salvam vidas, de fato, como você falou, bem aplicadas, elas salvam vidas. Então, esperamos aí que essas evoluções aconteçam com mais rapidez e no que necessitar aí do jornal para que a gente divulgue bem esses avanços, essas necessidades, esses gargalos, né? Computação talvez seja, capacidade computacional, por exemplo, é um gargalo, a gente poderia fazer reportagens sobre isso. Que vocês avancem mais aí, porque de fato o país vai precisar cada vez mais desse conhecimento. Muito obrigado a todos que estiveram aqui acompanhando até aqui. Obrigado, Marcelo, e a gente volta no próximo mês aí, tá bom? Tchau, tchau, então. Tchau, obrigado a todos.